E aí, terceiro ano, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você esteja assistindo o nosso vídeo. Vamos falar sobre o assunto que está em andamento aí, quebrando a cabeça de vocês, porque eu já estou mandando um material já, inclusive questões que caem nos vestibulares da vida. Hamlet, de William Shakespeare, um clássico da literatura universal e considerado até uma das obras de maior importância na carreira de Shakespeare. Vocês sabem que ele escreveu vários textos teatrais, é dono aí de uma gama de obras muito importante, e Shakespeare em si, por si só falando, é responsável pela criação, sim, foi ele que inventou grande parte de palavras da língua inglesa. Estão surpresos? Digamos assim, que para o período em que ele viveu, na era renascentista, digamos que um escritor ou alguém mais letrado fizesse uso de umas 5.000 palavras ali para escrever um artigo, fazer um livro, fazer uma produção literária. Shakespeare usava 30.000 palavras nesse naipe assim, e muitas que ele criou. Impossível a gente falar da obra sem antes conhecer um pouquinho de Shakespeare resumidamente. Bom, nasceu em 1564, faleceu em 23 de abril de 1616, mesmo dia que Miguel de Cervantes. Uma tragédia, a gente perdeu num ano só Shakespeare e Cervantes, que são dois autores assim fenomenais. Vamos lá, então Shakespeare é um dramaturgo inglês do período renascentista que fez parte do reinado da rainha Elizabeth I. E quando a gente estuda história, a gente vai ver toda aquela época do Renascimento em que a Igreja Católica dominava muita coisa. E aí você se pergunta, o teatro como era no século XVI? Meu povo, o teatro no século XVI basicamente não existia. Então como é que ele criava tantos textos de teatro? A verdade é que Shakespeare teve uma ascensão muito grande, mas ele não começou já sendo o queridinho da realeza e já escrevendo textos extraordinários, até porque grande parte das produções de Shakespeare são contos populares, são histórias que ele ouvia, porque o ambiente que ele utilizava para escrever e utilizava para captar histórias, para se inspirar e para apresentar suas peças, era justamente junto com o povo, com o povão. A realeza ficava lá, confinada ali, assistindo missas em latim, lá junto com o clero. Quando tinha uma peça, era em dominus, latinando lá para o povo. Não havia essa cultura de assistir peças de teatro. Até que William Shakespeare deu uma renovada na coisa. Se você parar para comparar com a Roma antiga, que o teatro fazia parte do cotidiano das pessoas, a época da Renascença, o teatro sofreu um bocado, mas deu um respiro graças a esse dramaturgo fenomenal. Como é que aconteceu? Ele escrevia essas peças, muitas coisas inspiradas em coisas que ele ouvia para o povo e apresentava para o povo. Só que o povo não eram pessoas tão cultas. Era o povo mesmo, gente. A maioria era gente que andava em taberna enchendo a cara, muitas prostitutas. O ambiente em que as peças eram apresentadas era esse. E era como tinha a estrutura de um teatro. Era um espaço circular, tinha um pequeno palco e as pessoas em volta ali sem dar a mínima para quem estivesse ali em cima daquele palco. A sacada de Shakespeare era justamente escrever as coisas que chamavam a atenção do público. Ele começou escrevendo comédia, então divertia aquela massa toda. Quando ele começou a caminhar para o lado do drama, ele precisou usar de alguns artifícios. E a gente vai conhecer agora uma das peças que são assim fenomenais, incríveis. Eu posso citar outras para vocês, que são maravilhosas, depois vocês leiam, que é bacana, é importante e acrescenta o vocabulário de vocês. Ricardo III, Macbeth, Rei Lear é maravilhosa e Hamlet, como não? Trouxe até o meu velhinho do tempo de outrora para compartilhar com vocês. Tão velhinho que as folhas estão soltando, mas é meu xodozinho, gente, isso daqui vale ouro. Vamos lá. Hamlet, a peça em si, ela tem alguns personagens principais. Eu não coloquei aqui nem os coveiros, nem o pessoal da guarda, nem personagens assim, coadjuvantes, maiores, né? Figurantes e tal. Vamos aos personagens principais. Hamlet, que é o príncipe da Dinamarca, filho do rei Hamlet, que morreu, foi assassinado por Cláudio, seu irmão, que depois se tornou rei e casou com quem? Gertrudes, a mãe de Hamlet.
E aí temos o fantasma, que é o pai de Hamlet, que aparece em forma de espectro pedindo: meu filho, vinga-se de mim, porque my brother me matou. Enfim. Aí temos Polônio, que é o primeiro-ministro e conselheiro do rei Cláudio, que não come muito ali a chegada de Hamlet, fica meio desconfiado com esse garoto assim, meio estranho. Laertes, que é filho de Polônio, e Ofélia, filha de Polônio, irmã de Laertes, e que é apaixonada por Hamlet. Eu até coloquei aqui um spoilerzinho, que ela morre de amor pelo garoto. Shakespeare, né, meu povo? Drama, né, meu povo? Morre todo mundo. Não sabia eu não? Já contei o final. Morre muita gente nessa peça. Horácio é um grande amigo de Hamlet e vem aí para o funeral do rei. Como é que o enredo da história gira em torno de um príncipe vingativo? Pedi para que vocês assistirem um clássico do cinema de 1964, Hamlet. O filme é longo, tem umas 2 horas e pouquinho. O filme é longo? Meus amores, a peça são 4 atos, dura em média 4 horas de espetáculo. É quase uma ópera, então o filme não é tão grande assim. O filme traz referências muito boas, a fotografia da produção é maravilhosa, é um filme clássico de preto e branco, ainda a película é preto e branco, mas tem como dá para vocês terem uma noção. Eu sugeri que vocês procurassem a obra e lessem e evitassem as adaptações, porque a adaptação perde muita coisa do roteiro original. Depois eu trouxe o livrinho e vou chegar nesse ponto com vocês. Do que é que se trata, na verdade, Hamlet? Do príncipe vingativo? Pera aí um pouquinho. Hamlet não era exatamente aquela figura do príncipe que chegou: papai, você morreu, vou aqui me vingar de tio Cláudio, mamãe, como é que você fez isso? Não aconteceu dessa forma. Hamlet era melancólico, Hamlet saiu para estudar fora, Hamlet é aquele príncipe cheio de perguntas e questionamentos, tanto que a famosa frase que ilustra aí e às vezes até serve de inspiração para várias outras coisas, ser ou não ser, eis a questão, é tão emblemática. Ele é aquele personagem que é o personagem principal da história, é para ser o herói que vai tomar a vingança do pai como pessoal, retomar o trono da Dinamarca e voltar a reinar, mas ele não tem esse perfil de herói. Ele não chega como se fosse Rambo para resolver os problemas, muito pelo contrário. Só que aí é que está os segredos na literatura, os subtextos das nuances que Shakespeare vai deixando. Hamlet se finge de doido. E aí você se pergunta, vamos ficar meio que lendo Machado de Assis quando a gente lê Hamlet às vezes. Meu Deus, será que esse menino é mesmo doido ou está se fazendo de doido? Você se pergunta isso no enredo do texto. Ele de fato se faz de maluco para tentar descobrir se o tio realmente matou, tanto que contrata uma peça de teatro. Olha que ideia genial, uma peça dentro da peça acontecendo no século XVI para chamar a atenção de um monte de gente que está tomando cerveja adoidado e não está nem aí porque está acontecendo no palco. Só que quando vê que um fantasma aparece, Shakespeare vai lidar com a espiritualidade e começa a chamar: meu filho, vinga-te de mim. O povo todo larga as taças de cerveja lá e, gente, o que é isso? De repente uma peça dentro da peça tentando chamar a atenção de Cláudio, tentando desmascarar Cláudio com uma encenação de possivelmente um rei matando outro rei. Cláudio se sente muito incomodado com aquilo e sai desse momento. Isso é no primeiro ato da peça. Hamlet logo vê: realmente titio matou papai, me vingarei é agora. Vai de encontro, encontra Cláudio fazendo o quê? Rezando na capela, orando. Nesse momento, as controvérsias de Hamlet ficam evidentes. Se ele vai se vingar do pai, se ele vai ali fazer justiça com as próprias mãos, ele para e pensa: o homem está rezando. Se eu matar ele agora, corre o risco de, quando chegar no céu, Deus perdoar ele pelos pecados dele. Existe esse diálogo, essas questões, essas perguntas inseridas no texto. Se você ler cuidadosamente as entrelinhas, absorver a leitura, é maravilhosa e você se apaixona pela literatura de Shakespeare porque ela é muito preciosa. Em arte, você vê Hamlet sendo representado no cinema a perder de vista. Tem um outro filme de 1984 que o Hamlet, inclusive eu trouxe uma imagem, é Mel Gibson.
É um filme bem bacana também, que retrata ali coisas legais. E você vê também referências do personagem em várias coisas. Passei para vocês também um trabalho sobre ilustração, que usa-se muito ilustração para visualizar quem era esse Hamlet. Ele era bonitão, como o Mel Gibson? Ele era sequinho e esquelético, meio deprimido, depressivo, sei lá, ou ele era aquele cara louro, né, dinamarquês que chegou para fazer justiça lá, enfim. A imaginação dos artistas vão além ali, inspirados por esse roteiro. O que é que acontece de fato na história? A vingança de Hamlet é consumada? É consumada, mas no desenrolar da história acontecem várias coisas. Aí eu até falei para vocês não procurarem ler muitas adaptações, porque perde um pouquinho. E aí quando a gente pega um livro clássico para ler, você vê o quanto é rico assim as palavras. O trechinho mais clássico, ser ou não ser, eis a questão. O que será mais nobre que o espírito humano? Sofrer os ataques e as flechadas, a tortura diversa? Ou pegar em armas contra um mar de dores e enfrentando-as poder-lhes termo? Morrer, dormir, nada mais. E dizer que acaba com as penas do coração e os 1000 choques de que é herdeira a carne. Entendi nada não, pronto. Volta a fita aí que eu não entendi nada não. Isso é Shakespeare. É poesia pura dentro de palavras. E Romeu e Julieta tem uma frase bem célere que ele diz, né, quando os amantes se encontram e se beijam e se amam pela primeira vez. Eu quero nascer na sua boca, morrer em seus olhos e ser enterrado em seu coração. Ele simplesmente não diz, menina, estou apaixonada por você, garoto, te amo, vamos ficar juntos. Não. Olha como ele é poético com as palavras. Então, Shakespeare é muito profundo. Vale muito a pena conhecer. Não só como trabalho de escola, mas a obra em si, ela é rica em nuances aí da personalidade humana, de você se questionar realmente o certo e o errado, os limites da alma humana, já que ele também se faz de doido, e você se questiona, ficou doido mesmo? Ofélia morre na peça. Ela acaba cometendo suicídio, porque Hamlet, se fingindo de doido, mata o pai de Ofélia. Ele está escondido atrás da cortina, vendo tudo o que ele está fazendo, desconfiado. Já tinha falado para o rei, meu rei, esse menino não é doido não, ele está fazendo alguma coisa, vou ficar vigiando. E Hamlet lá, fingindo-se de doido, finge que não viu algo atrás da cortina, achando que é Cláudio, pensa, vou matar ele agora. Ah, mamãe, o que é isso aqui atrás dessa cortina? Tufla a espada. Era o pai de Ofélia. A Bela aí desesperada, pensando, como é que eu posso amar o cara que matou meu pai, vai e comete suicídio. A peça não deixa isso em evidência. É a mãe de Hamlet quem conta isso para ele. E fala, meu filho, ela foi colher flores perto da água e aí escorregou e caiu. Poeticamente querendo dizer que a menina não atentou contra a própria vida. A cena da caveira, que muitas vezes a gente vê aí relacionada com a frase do ser ou não ser, na verdade acontece nesse momento. No velório de Ofélia, quando os coveiros estão abrindo a cova, ele vê a caveira de um rapaz que fazia teatro de quando ele era criança. Ele reconhece o crânio por conta de uma marca que o rapaz tinha na cabeça. Então, o crânio quebrado, ele lembra, pega o crânio e recita um outro episódio. Então, a cena da caveira não é especificamente em ser ou não ser, eis a questão. Então, às vezes, para o cinema, para o teatro, até se coloca a caveira nesse momento, porque visualmente talvez cause mais impacto e fique aí para o público as questões infinitas aí do interior psicologicamente abalado, envolvido com várias questões que é o personagem Hamlet. É uma história bem complexa, porque no final das contas, o irmão de Ofélia, para se vingar do pai, chama Hamlet para um duelo. Hamlet, que não é esses heróis de todo modo, é meio covarde, pensa, eita poxa, e agora? Vou ter que lutar contra o meu amigo, menino que eu não sou bom de espada. Cláudio pensando, rapaz, esse menino está me dando muito problema, bota uma taça de vinho envenenada e envenena também a ponta da espada. Começa o diálogo e aí, o duelo. E aí, meu povo? Você já deve imaginar, né? Quem bebe do vinho? Não foi Cláudio, foi a mãe de Hamlet.
onde Hamlet bebe do vinho envenenado, o amigo atinge Hamlet com a espada, só que na troca, sem querer, ele pegou a espada envenenada e atinge Cláudio também com a espada envenenada. Então, morre todo mundo na peça. Hamlet, Shakespeare. Vale a pena vocês lerem. Vocês vão receber em casa, além do material que vocês já receberam, questões sobre o tema, a complexidade do personagem, o enredo da história, pedir para vocês pesquisarem aí momentos de produções da obra que foram assim singulares no universo da arte, teatro, cinema, na literatura também. E aí vocês vão receber em casa o finalzinho, o último trabalho sobre esse tema. Vou deixar meu e-mail para vocês me mandarem as produções que vocês forem fazendo. Eu vou corrigindo e dou uma devolutiva. Por favor, leiam Hamlet. Gente, o filme é legal. Os resumos são bacanas. Vê ali, de repente, até o que eu contei para vocês. Já contei a história toda, já dei spoiler todo. Para que eu vou ler o livro Pro? Essa senhora já me contou que morre todo mundo no final. Porque é rico demais o conteúdo desse livro. Na literatura universal, para você pessoalmente, para o seu vocabulário pessoal, é muito importante que vocês leiam. Eu sugiro que vocês fujam das adaptações, porque às vezes comem-se algumas falas do texto teatral, come-se alguns detalhes que o texto original tem. Esse livro aqui é bem velho. Para vocês terem uma ideia, ação ainda se escrevia com A-C, C cedilha, A-T-U-O. Ação. Então, a reforma ortográfica aqui, menino, é bem velha. Mas, enfim, tem palavras aqui que a gente não usa no nosso dia a dia, mas faz muito bem para a nossa cabeça conhecer. E ler é isso aí. É você viajar, é você entrar em uma outra atmosfera, se envolver com os personagens. Depois de Hamlet, que faz parte aqui do nosso conteúdo da escola, eu sugiro que vocês procurem ler outras peças de Shakespeare, porque é realmente maravilhoso. Sugestão pessoal que eu li, que eu adorei, me apaixonei, porque eu vi um trechinho de um ensaio de teatro pela TV mesmo, em que Raul Cortez iria representar Rei Lear. E aí eu fiquei curiosa, porque eu sou muito fã de Raul Cortez, mesmo Deus já tendo levado, e fiquei curiosa e li a peça e me apaixonei pelo enredo, pelo roteiro em si. Shakespeare, né, meu povo? Tragédias, né, meu povo? Acontecem umas coisinhas ali no final. Leiam, aproveitem, se abasteçam de conteúdo. Nessa fase da vida de vocês, é importante que vocês tenham conteúdo para enfrentar os vestibulares da vida, as redações futuras. Quanto mais você lê, melhor. E aí casa uma coisa com a outra. É um assunto que é bem propenso a cair dentro dos Enems, casado com literatura, casado ali com linguagens de língua portuguesa, as caricaturas e ilustrações são muito presentes, então estudem. Um beijo!